Olá, aqui é Gi Calheiros e hoje vamos falar sobre a Guerra dos 100 Anos, que ocorreu de 1337 a 1422. Os países envolvidos eram a França e a Inglaterra, tendo várias batalhas determinantes na monarquia europeia. Quem participou da guerra foi Joana d'Arc, com sucessivas vitórias por parte da França. Gente, para entender mais sobre o conflito, é preciso entender as causas. A origem da guerra está na longa disputa do trono francês, que ficou sem dono depois que Carlos IV morreu. Assim, os ingleses tentaram aproveitar que o trono estava vazio para tomar o território. O rei inglês Eduardo III era neto de um monarca francês chamado Felipe o Belo. Ele tentou usar isso como justificativa para tentar anexar os dois reinos, no caso a Inglaterra e a França. Essa era uma das formas de se beneficiar do comércio que estava em expansão. A Guerra dos 100 Anos foi dividida em 4 períodos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto períodos. O primeiro ocorreu de 1337 a 1364 e foi marcada pelo sucesso da Inglaterra na guerra contra a França. As tropas inglesas eram muito maiores do que as da França. Os ingleses ocuparam parte do litoral norte da França. A Bretanha e Flandres apoiaram a Inglaterra na época. Vale lembrar que esses locais eram da França. O fim do primeiro período terminou com um surto de peste negra, que, como já falei no vídeo passado, matou 1/3 da população da Europa no século XIV. Quando voltaram os conflitos, os ingleses continuaram avançando muito. Muitos nobres franceses que não eram tão leais à coroa se rebelaram. Percebendo que tudo estava indo por água abaixo, o rei francês Carlos V tentou negociar um tratado de paz com Eduardo III, assim finalizando o primeiro período da guerra. No segundo período, Carlos V, em 1364, não quis reconhecer o Tratado de Paz e começou o conflito de novo. Mas os franceses começaram a recuperar suas perdas do primeiro período. Tanto sucesso deu-se por causa de um cavaleiro francês chamado Bertrand de Guispin. A raiva foi cessando um pouco por conta da morte dos monarcas de ambas as partes. Eduardo III morreu em 1377, deixando um filho de apenas 10 anos, muito novinho para assumir o trono. Anos depois, em 1380, morreu Carlos V, dando uma amenizada nas forças militares francesas. O ano da morte de Carlos foi o mesmo ano em que terminou o segundo período da guerra. O terceiro período foi de 1380 a 1422. Na época, o conflito foi marcado pelas disputas do trono e guerras internas. A Inglaterra lutou contra as revoltas sérvias, além de o rei Ricardo II ter entrado em conflito com os nobres. A nobreza apoiou a ascensão de Henrique V no trono da Inglaterra. Por parte da França, os conflitos iniciaram por conta de uma revolta numa região chamada Borgonha. Os nobres se dividiram em Armagnacs, que apoiavam os Orleans, e os Bourguignons, que estavam do lado da Borgonha. Essa guerra civil ocorreu depois que Carlos VI não estava em plenas condições mentais para continuar governando a França. No ano de 1420 foi assinado o Tratado de Troyes. Nele, a França reconhecia o domínio da Inglaterra sobre o norte,
forçando o rei Carlos VI a deserdar o trono do seu próprio filho. Nessa ocasião, Henrique V se casou com Catarina, filha do rei da França. Em 1422, os reis Carlos VI e Henrique V morreram. Os domínios da Inglaterra sobre a França foram controlados pela nobreza. Quem assumiu a realeza na região de Bourges foi Carlos VII. Assim, acabou o terceiro período. O quarto e último período foi de 1422 a 1453. A ocasião é marcada pela participação de Joana d'Arc, uma jovem camponesa que liderou o exército francês e impôs derrotas à Inglaterra. Os ingleses estavam enfrentando, além da Guerra dos 100 Anos, também a Guerra das Duas Rosas. Assim, os franceses se aproveitaram no momento de fragilidade dos ingleses para tentar vencer a guerra. Só que, em 1430, Joana d'Arc foi presa pelos Borguinhões, sendo julgada e condenada à morte na fogueira pelo Tribunal da Inquisição em 1431. Vendo o final sofrido da guerreira, os soldados franceses continuaram se motivando a manterem a guerra. No final de 1453, a França dominou a região de Bordeaux, dando fim à Guerra dos 100 Anos. Resumindo, a Inglaterra abandonou a Guerra dos 100 Anos para resolver um problema muito grande, a Guerra das Duas Rosas. Não teve tratado de paz, porém os franceses conseguiram recuperar as perdas dos anos anteriores. Na França, saindo vencedora do conflito, fortaleceu o sentimento mais patriota dela. Mas, com o tempo, foi surgindo uma monarquia nacional e absolutista. Eu falarei mais sobre o absolutismo futuramente. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!